Amém. Louvado e glorificado o nome eterno de nosso Pai Celestial. Uma boa noite a todos os irmãos. Que o Senhor siga nos abençoando grandemente. Vamos, sem demora, ler uma escritura para nós iniciarmos o estudo de hoje, que é a era da igreja de Filadélfia. Nós vamos ler a escritura que está no Evangelho segundo São João, é o capítulo 10, versículos 7 ao 9. Evangelho segundo São João, capítulo 7, capítulo 10, versículos 7 ao 9. Diz assim a Escritura: Tornou, pois, a Jesus a lhes dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, um só Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor, ao qual o Senhor fez todas as coisas, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que há um Deus ao qual nos criou e o qual também estávamos em Ti, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Louvado, Senhor, santificado este eterno nome do Senhor, e que venha, Senhor, o Teu reino, que em breve os nossos irmãos ressuscitem e nós seremos transformados. Que venha, Senhor, este reino, se materialize em breve e a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu. Dá-nos o pão do nosso dia, sempre lhe pedimos pelo pão, porque o Senhor é quem proveu o pão natural e o pão espiritual, Senhor. E o nosso pão espiritual é o maná que ficou escondido para nós, ali no lugar santíssimo. E o lugar santíssimo da tua igreja é a era da pedra angular. Por isso, Senhor, é onde está a revelação do sétimo selo, o mistério oculto, que ficou oculto, Senhor, escondido como aquele maná, Senhor, desde antes da fundação do mundo, ó Pai. Assim, ó Deus, graças por esta revelação, este alimento, e também, Senhor, entrando ao lugar santíssimo, nós sabemos que o sangue é aplicado sobre nós, ó Pai. E ao ser aplicado, é porque nós confessamos a Ti como Salvador. O Senhor é o nosso Salvador, ó Pai, um Salvador amoroso que deu sua vida por nós sobre a cruz do Calvário. Nós cremos nesse sacrifício e neste nome de salvação, Jesus, e na obra de expiação feita sobre o Calvário. E pedimos a Ti, Senhor, perdão e misericórdia. Limpa-nos, Senhor, com Teu precioso sangue, ao qual é aplicado em nós, porque cremos em Ti como leão da tribo de Judá, como Rei de reis, Senhor dos senhores, na obra da reclamação neste último dia com um nome novo. Assim é como vemos a Ti, Senhor. E isto é revelação, Senhor. Graças ao Pai, perdoa-nos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Assim, ó Pai, mais uma vez nós nos aproximamos de Ti em oração e entramos na Tua presença, ó Pai, sabendo que sem Ti nada podemos fazer. Mas o Senhor está conosco, mesmo em nós, todos os dias. Estando reunidos 2 ou 3 em Seu nome, o Senhor estará entre nós. Assim, Senhor, estamos aqui, queremos que o nome do Senhor seja glorificado, queremos que a unção do Teu Espírito, ó Pai, abra o nosso entendimento para compreender Sua palavra. Queremos que o Senhor olhe para os nossos corações e possa conceder os desejos conforme Sua palavra, sabendo, Senhor, que nós temos direito, Senhor, da natureza divina, ó Pai, a qual, Senhor, ela tem que vir sobre nós, ó Pai, porque é a vida do sangue, Senhor, aquele animal não podia vir sobre o crente, Senhor, mas a Tua vida sim, Senhor. Assim, Senhor, não somos nós, é o Senhor através de nós. Ajuda-nos, ó Pai, com o Teu Espírito, abre o nosso entendimento, concede esse desejo conforme a Sua palavra. Senhor, também lhe pedimos que o Senhor nos reafirme na fé, porque os dons dos ministérios são para a edificação do corpo do Senhor. Aqui, Senhor, estamos na era de Filadélfia, Senhor, pedindo a Ti que nos ajude e nos permita compreender o que vamos estar estudando nessa noite, à luz do Espírito, porque nenhuma escritura é de particular interpretação. Assim, pedimos que abra o nosso entendimento para compreender a Sua palavra, Pai. No nome do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Davi, Senhor. Assim, Senhor, rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém? Graças a Deus.
sei como é que está a transmissão, parece que está dando alguma falhinha. Vamos ver se é alguma coisa aqui. Para que todos possam Vamos ver se agora dá para continuar. Estava dando uma travada, né? Agora voltou, parece, a conexão. As redes aqui nessa região não está muito boa, mas pedimos a Deus que nos ajude para que possamos ter um estudo sem interrupções. Então, nós paramos na página 11 e o assunto que nós estamos aqui estudando é com relação à escritura que diz que diante de ti pus uma porta aberta. Então, o irmão Branco está mostrando algumas formas, né, ou está se cumprindo na era ali, com a era missionária, com relação a esta porta aberta e abrindo mais mistérios, vamos dizer assim, né, que está relacionado a esta porta. Então, estamos aqui novamente, né, com esta escritura, diante de ti pus uma porta aberta, aqui que nós paramos. Diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero examinar estas palavras novamente. Esta vez, embora eu não vá desassociá-las das missões, vou lhe trazer um pensamento de que se estende profundamente para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era, ou seja, a era Laodiceia, né? Foi nesta era que Jesus disse: venho sem demora. Versículo 11. E relativo à última era, ele ia executar sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Amém. Romanos 9, 28. Observe como este versículo de Apocalipse 3:8 está redigido. Porta aberta, pouca força, palavra, nome, né? Essa porta aberta tem a ver com todos os três. Tem a ver, né, com pouca força, palavra e nome. Agora, o que significa a porta? João 10, 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso é correto? Eu sou é a porta das ovelhas. Quando você lê na Escritura, né, principalmente Jesus, relacionando essa palavra ou esta frase, eu sou, né, isso está muito ligado ao que Deus falou com Moisés no Antigo Testamento, né? E deu a ele aquelas 4 consoantes que foram colocadas na Escritura como eu sou, né? E Jesus mesmo, se você ler lá quando ele foi preso, né? Quando ele fala eu sou, né? Parece que os soldados caem, né? Diante dele. Então vejam como isso está ligado diretamente ao nome de Deus e ao próprio Deus. O eu sou é a porta das ovelhas. Ora, isto não é apenas uma expressão curiosa. Isso é realmente assim. Ou seja, né? Não é apenas uma expressão que seja curiosa, mas é realmente assim. Note em João 10, onde Jesus está dando esta parábola. Ele chama a si mesmo de pastor. Depois ele chama a si mesmo de porta. E é isso que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente sua porta. Quando estive no Oriente, eu vi que de noite o pastor ajunta todas as suas ovelhas. Ele as punha no aprisco. Então ele as contava. Quando estava seguro de que todas estavam dentro, ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Ninguém podia sair ou entrar sem passar por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, enquanto passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente todo o tráfego parou para que as ovelhas pudessem passar. Ora, as cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro. Porém lá,
É como uma grande feira de agricultores, com todos os produtos sobre o calçamento, para que os que passam vejam e comprem. Eu pensei, que coisa, que vai haver, que coisa, e é aqui que vai começar o tumulto. Espere até que as ovelhas vejam toda aquela comida ali. Porém, quando o pastor vai avante ou adiante, né, aquelas ovelhas apenas o seguem, exatamente em cada passo. Elas olham para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma ovelha toca em nada. Se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfego e lhes pregado um sermão sobre o que eu acabo de ver. Interessante, né? Todo mundo ia imaginar que os animais iam ali, né, iam comer aquelas mercadorias, né? Simplesmente a seguem o pastor. Por isso que a Escritura nos coloca como ovelhas, né? A ovelha ela segue o pastor. Ela não pode ter olhos ou outras coisas. O ser humano foi feito para ser guiado, né? E é isso que fazem a política, a música, a religião, guiam as massas, né? Guiam as ovelhas, guiam tudo isso, porque o ser humano foi feito assim. Quando você é ovelha que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos. Amém? Como aquelas ovelhas fizeram. Você não será tentado a virar para o lado por causa de alguma grande flor de igreja, ou para ouvir a voz de algum DD, ou PhD, ou LLD. Porém, você ficará com o pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Isso é tremendo, né? Como que elas não escutam outro, né? Não vão para outro lado. Se vão é porque não são, é um fato, né? Porém, a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após ou ao lado, né, ou atrás, né, do seu verdadeiro pastor. Louvado seja Deus. Não é mérito mesmo, né? É Deus mesmo que fez tudo isso. Mas isso não foi tudo que vi e aprendi por ali. Um dia comecei a pensar a respeito, depois de ver homens nos campos pastoreando diferentes espécies de animais. O indivíduo cuidava de alguns porcos, outro de algumas cabras e outro de alguns camelos, outros de algumas mulas, etc. Então perguntei a um amigo que vivia lá, como eles chamavam aqueles homens. Respondeu ele, eles são pastores. Eu não podia aceitar isso. Eu disse, você não quer dizer que todos eles são pastores. Pastores somente cuidam de ovelhas, não cuidam? Não, disse ele. Um pastor é um pastoreador ou apacentador. Por isso, qualquer um que apacenta animais é um pastor. Bem, isso de fato me surpreendeu, mas eu notei uma diferença entre aqueles pastoreadores e os que cuidavam das ovelhas. Chegava a noite, todos os outros, exceto o pastor das ovelhas, deixavam seus animais nos campos e iam para casa. O pastor levava suas ovelhas com ele e punha-os no aprisco e depois deitava-se e tornava-se à porta das ovelhas. Louvado seja Deus! Nosso pastor nunca nos deixa ou abandona. Quando a noite chegar, eu quero estar em seu aprisco. Eu quero estar sob o seu cuidado. Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E observe que agora fala de abrir a porta. O que é isso, não a revelação dele? Tá vendo? Revelar, né? Abrir a porta. Essa revelação está se abrindo para nos trazer força, iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Tá vendo aí mais um sentido, né? Da porta aberta, né? Foi durante as duas eras, o irmão Branco está falando, tá vendo? As últimas duas eras, Filadélfia e Laodiceia, que a deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós, como se a porta abrindo, né? Por diante tinha uma porta aberta, tá vendo? Como é que a Escritura tem vários significados ou múltiplos cumprimentos, né? Diante de nós, sim, nós sabíamos que Ele era Deus e de que outra forma poderia ser nosso Salvador, mas saber que Ele era o único Deus, Deus exclusivo, que Ele era o Alfa e o Ômega, que esse Jesus era Senhor e Cristo,
fazendo o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa. Isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja, mas agora o estamos vendo novamente. Então, nós já sabemos, a ideia da Trindade foi difundida durante a Idade Média e até hoje muitos creem que há um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, 3 pessoas, 3 personagens. Isso nos faria pagãos, bem simples assim. Se nós crescemos em algo assim, então seríamos pagãos. Então nós vemos o mesmo Deus manifestado ou revelado na forma do Espírito, depois revelado na forma de um homem aqui na terra chamado Jesus. O mesmo Deus se revelando, se dando a conhecer, porque a única coisa que você pode ter de Deus é a revelação dele. Você não pode alcançá-lo, ou entendê-lo, ou tentar chegar a ele, ou achar que de alguma maneira você vai alcançá-lo, porque não há como alcançar algo que não pode ser palpado, medido, compreendido, mas este ser, ele se manifesta a nós. Então esta é a maravilha de Deus, é a sua manifestação. Então é isso que nós estamos falando. Isso foi perdido com relação a essa manifestação de quem é Jesus Cristo. Porém, o irmão Branham está mostrando que a porta aberta também tem a ver com a igreja, ou com a revelação voltando, mostrando que há um só Deus, que Jesus é o mesmo Deus feito homem, manifestado entre os seres humanos, nessa criação, nessa dimensão terrestre, mas ele é o que enche os céus e a terra, então ele também está em todos os lugares. Mas é a pessoa, ou seja, a manifestação máxima que você conhece de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja, mas agora estamos vendo novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado. Amém. Na verdade, a divindade não Deus constituído de 3 pessoas, como uma só personalidade. Porque é preciso uma personalidade para construir uma pessoa. É profundo isso, Se necessita uma personalidade para se construir uma pessoa. Porque isso é que define as pessoas, tá certo? E se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em 3 pessoas têm uma divindade constituída de 3 deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. Certo? Qual é o primeiro mandamento? Se o irmão Branham falar aqui, ouve Israel. O Senhor teu Deus é um. Somente a ele servirás, somente a ele adorarás. Esse é o primeiro grande mandamento, Mas a revelação da divindade está de volta. Agora, a verdadeira igreja pode novamente incorporar força. Após todo este tempo, ela finalmente sabe quem é seu Senhor. Uma vez mais, estamos batizando no nome do Senhor Jesus, exatamente como fizeram os no Pentecostes. Deixe-me contar o sonho dado por Deus que tive a respeito do batismo trino. Não foi uma visão, mas um sonho. Você sabe, eu estou certo que uma das bênçãos das eras da igreja foi receber sonhos pelo Espírito Santo. Do mesmo modo, se pode receber visões. E por volta das 3 horas de uma madrugada de sábado, eu acabara de me levantar para dar a José um gole de água. Quando me deitei, adormeci instantaneamente e tive um sonho. Vi um homem que eu supunha que fosse meu pai. Ele era um homenzarrão, corpulento. Também vi uma mulher que presumia-se ser minha mãe, mas não se parecia com ela. Assim como o homem não se parecia com meu pai. Este homem era muito malvado para sua esposa. Ele tinha um grande porrete com 3 quinas nele. Você sabe, quando você toma uma tora e a põe de pé sobre a extremidade e a golpeia com um machado, isso produz uma acha na lenha com 3 esquinas em forma triangular. Era assim. Ele tomava esse porrete e batia nela com ele e a derrubava ao chão. Enquanto ela ficava ali chorando, ele andava ao redor com seu peito estufado e sua face havia um olhar tão arrogante e jactancioso que ele parecia ter grande orgulho e satisfação em surrar a coitada da pequena mulher. Toda vez que ela tentava se levantar, ele lhe batia.
Eu não gostava do que ele estava fazendo, porém, quando considerei pará-lo, eu pensei, eu não posso atracar-me com esse homem. Ele é grande demais. Além disso, presume-se que ele seja meu pai. Mas lá dentro eu sabia que ele não era meu pai. E sabia que ninguém tinha direito de tratar assim uma mulher. Eu fui até lá e agarrei pelo colarinho e o virei e disse: você não tem nenhum direito de bater nela. E quando eu disse isso, meus músculos cresceram e eu parecia um gigante. O homem os viu e então ficou com medo de mim. Eu disse: se bater nela novamente, tratará comigo. Ele hesitou em bater nela novamente e então o sonho me deixou. Acordei imediatamente após o sonho. Eu pensei, quão estranho foi isso? Eu me perguntava por que tinha sonhado acerca daquela mulher, quando de repente, eis que ele veio e reconheci a presença de Deus, e dele veio a interpretação do sonho. Ora, vocês sabem que não apenas tenho interpretado os seus sonhos exatamente, mas tenho muitas e muitas vezes lhe contado o que vocês sonharam, de forma que nunca tiveram que me contar. A mulher representa a igreja do mundo hoje. Eu nasci exatamente nesta confusão. A confusão em que se encontra. Ela devia ser um tipo de mãe. Ela é a mãe das meretrizes. O seu marido representa as denominações que a governam. O cepo de 3 pontas é o falso batismo trino de uma trindade. Cada vez que ela começava a se levantar, isso significava que as congregações começavam a aceitar a verdade. Ele a derrubava ao chão novamente com aquela falsa doutrina. Ele era tão grande que tive medo dele a princípio. Porém, quando fui contra ele, descobri que eu tinha grandes, poderosos músculos. Eram músculos de fé. O resultado do sonho foi: uma vez que Deus esteja comigo e possa me dar força, então deixe-me defendê-la contra o poder denominacional do mundo e fazê-lo parar de bater nela. Agora, eu não estou procurando formar uma doutrina baseada em um sonho. Tampouco estou procurando vincular qualquer doutrina que eu defenda por meio de um sonho. A unicidade da divindade encontra-se desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Ou seja, o irmão Branham está dizendo que ele não vai tomar esse sonho exatamente, né, para tentar com ele usá-lo para poder fazer com que as pessoas, baseadas nesse sonho, creiam que só há um Deus, né? O irmão está mostrando o sonho somente como exemplo do que ele teve, a experiência pessoal que ele teve. Mas ele está dizendo isso, né, que isso não é caso só de questão do sonho. Isso é a questão do que está na Escritura. Então, ele está colocando a Escritura acima do que ele até mesmo sonhou, né? Mas as pessoas têm sido cegadas por um dogma não escriturístico de uma trindade. E esse dogma é tão universalmente aceito que tentar ver uma única pessoa de Deus é quase impossível. Tirar essa ideia da trindade, né, é uma coisa muito difícil, é muito complicado. É muito complexo, né? É extremamente complexo. Se as pessoas não podem ver a verdade da divindade, mas a combatem, eles jamais podem ver o restante da verdade, porque a revelação é Jesus Cristo em sua igreja e suas obras no meio da igreja durante as 7 eras. Tremendo esse parágrafo, né? Se as pessoas não podem ver a verdade da divindade, ou seja, só há um Deus, se a pessoa não consegue compreender isso, né, e ainda combatem isso, eles nunca poderão ver o restante da verdade. Então, vem de onde parte o princípio, né? Por isso que, vejam bem, nós estamos estudando as eras da igreja. O estudo das eras é um estudo do livro do Apocalipse. Quando o irmão Branham começou a falar ou estudar sobre o livro do Apocalipse, né, a primeira coisa do livro é a revelação de Jesus Cristo. Então, é primordial isso que o irmão Branham está mostrando. Quando você trata com a revelação de Jesus Cristo, a primeira coisa que a pessoa precisa, primordialmente, é entender que só há um Deus. Isso é primordial. Então é onde Jesus aparece, né, como o Todo-Poderoso para João, mostrando a sua divindade, mostrando os seus atributos, comparando o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Por exemplo, Jeová é meu pastor, nada me faltará, e Jesus, eu sou o pastor. Então, parece que há uma contradição, mas não é que é o mesmo Deus pastoreando no Antigo Testamento, através do anjo do pacto. Logo esse anjo do pacto se faz carne e continua pastoreando.
E é isso que as pessoas precisam entender. Deus ele só pode ir se manifestando. Esta é a forma que ele faz. Então, quando a pessoa começa a combater a primeira questão, por isso que a Bíblia diz, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, que confessa que Jesus veio em carne, se ele não confessa, então ele é anticristo. Então, se a pessoa não consegue ver a manifestação de Deus, ou seja, primeira coisa, que Deus é um, isso é o primordial, né? E depois, se ele não consegue passar disso, então ele não consegue ver o que o Mombrano está dizendo que é o restante, tá vendo? E eles jamais podem ver o restante da verdade, porque a revelação é Jesus Cristo em sua igreja, ou seja, como Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Venâncio Abraham e o anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso é que as pessoas têm que ver. E suas obras, tá vendo? No meio da igreja durante as 7 eras, viu? Você compreendeu isso? Você compreendeu isso? Se você não entende isso, você nunca vai entender nada. Você vai dizer, mas o meu Branco falou das 7 eras. Correto, as 7 eras da igreja revelam a Jesus Cristo. Mas as 7 eras da igreja você tem que entender que é apenas o lugar santo da igreja. Tem que haver um lugar santíssimo. Por isso, quando você chega no capítulo 4, a primeira coisa que João vê é o trono. E é exatamente o que havia no lugar santíssimo, o trono de Deus, que era propiciatório. E Deus escava ali no meio dos 2 querubins. E João diz exatamente que quando ele chega no capítulo 4, ele vê o trono. Agora, a voz que estava na terra agora fala do céu. Chama a subir. Viu? Isso é um arrebatamento. Isso nós estamos estudando essa mensagem domingo, né? O rapto. O rapto é uma revelação para você subir. Então, antes de você subir fisicamente, você tem que subir espiritualmente. Se você não for levado espiritualmente, você não será levado fisicamente. É bem assim. Então, isso vai revelando Jesus Cristo. Por isso que quando você vê Jesus no capítulo 5, você o vê com 7 chifres e 7 olhos, viu? Essas são as 7 eras da igreja. Mas o próprio Jesus tem os 2 olhos, que são os ministérios de Moisés e Elias, que são os 2 querubins sobre a Arca do Pacto, que representam, né, Gabriel e Miguel no céu, e assim sucessivamente, tá vendo? Então a igreja, o templo ele tem que ser completo, a revelação tem que ser completa. Agora, as 7 eras da igreja não pertencem ao lugar santíssimo, como o lugar santo não pertence ao lugar santíssimo. E as 7 eras da igreja não pertencem à era da pedra angular nem à dispensação do reino. Mas o irmão Branco está explicando algo muito importante, que as eras vão se entrelaçando. Então, a 7ª era da igreja se entrelaça com a dispensação do reino. E é isso que o irmão Branco está explicando, essa mensagem que nós estamos estudando, que é o rapto. Ele vai mostrando muito bem isso, como que Deus não está fazendo um muro, ele está fazendo uma construção, né, que é como uma casa. Tem que dobrar uma esquina. Diz, agora estamos dobrando outra esquina, ou seja, estamos saindo da graça e entrando na dispensação do reino. Então, tudo isso as pessoas precisam de compreender. Então, essa é a revelação completa de Jesus Cristo. Você compreendeu isso? Agora estou seguro que você compreendeu. Mostrar a porta que abre, né, que é a revelação, tá vendo? Olha como é que tem na 7ª era, a 6ª era já essa parte. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Ora, nós já mencionamos como a força estava retornando. Ela estava. O poder da Inquisição tinha decrescido. As pessoas tinham deixado suas pátrias e exigiam liberdade de adoração. O jugo da hierarquia estava sendo quebrado. Os governos estavam achando prudente não defender um segmento em detrimento de outro. Os governos estavam achando prudente não defender um segmento em detrimento de outro. Né? Então é o que a gente está sempre falando. Os governos estavam sempre achando na reforma, né, nos movimentos da reforma, uma oportunidade de se livrar do domínio da Igreja Católica. E era isso que eles estavam fazendo, tanto que Lutero na Alemanha, depois como acontece também na Inglaterra, ali com John Wesley, né? E você vê que o momento está falando de liberdade, adoração, então é onde a América também está sendo colonizada, está sendo, de certo modo, conquistada, né? Eles estão ali com a mancha escura, matando os nativos de maneira muito grave, mas eles estão entrando em uma liberdade de adoração, que já era para a América, né, para os Estados Unidos. Então, vamos seguir, né? Detrimento de outro. De fato, pessoas bem intencionadas, mas pobremente lideradas, estavam querendo guerrear para defender seus direitos religiosos. Talvez a maior demonstração de poder da religião nesta era foi o fato que, embora a França caísse em revolução, o grande avivamento wesleyano manteve a revolução longe da Grã-Bretanha e salvou-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos gloriosos anos.
Amém? Tem que estudar um pouquinho sobre essa Revolução Francesa, né? E como que ela tem essa influência na história da Inglaterra, para poder entender um pouco mais o que o irmão Branham está falando, né? Mas o irmão Branham está dizendo, o grande avivamento wesleyano manteve a revolução longe da Grã-Bretanha, né? Salvando-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos anos gloriosos. Então Deus teve um propósito em tudo isso. A pregação da palavra nunca foi mais intensa. Enquanto Satanás levantava suas hordas de livres pensadores, palavra também que eu não conheço, hordas, né? Deve ser grupos ou algumas pessoas, né? O que será hordas? Hordas tem vários significados, tribo, errante, bando, tá. São realmente grupos de pessoas, né? Enquanto levantavam suas hordas de livres pensadores, enquanto os originadores do comunismo se levantavam, tá vendo? Mas tudo isso vai vindo. Enquanto teólogos liberais espalhavam seus artigos imundos, por quê? Porque esse período negro, esse cavalo negro, né, que está caminhando ali na Idade Média, né, ele está perdendo força já nessa era. E as pessoas estão com ódio acumulado do que ocorreu durante esse período. Todos estavam com muito ódio acumulado, os governos, né, os livres pensadores, tudo isso. E tudo isso, esse ódio que eles tinham da igreja, da forma como a igreja trouxe as coisas, da forma que a igreja manipulava, da forma que a igreja colocava todas essas coisas, é onde vai dar origem a tudo isso que o Branham está falando, tá vendo? Os originadores do comunismo, tá vendo? Teólogos liberais, espalhavam seus artigos no mundo, porque antes eles não podiam falar tão livremente, agora já podiam. Ver como é que essa era, ela tem um ponto histórico, ver que é o período de 1700, né, e alguma coisa, né, isso que começou, eu não me lembro, mas é onde você vai vendo que esses pensadores, essas pessoas começam a conseguir sair do que a igreja tanto travava, fechava. Ela proibia muita coisa. Ela tinha um domínio sobre tudo isso. 1750 começa a era. Lembrando que tudo isso vai se entrelaçando, né? Vê como é que agora, com esse poderio sendo quebrado, né, através da reforma, abriu toda essa oportunidade para que essas pessoas pudessem colocar para fora o ódio que eles tinham do que o cristianismo mostrado para eles havia sido imposto, havia sido colocado, havia sido impresso, né, forçado essas pessoas. E agora eles começam a ficar livres. Então você vê como é que isso aqui vai agora produzindo fruto, até mesmo que a gente conhece como comunismo, tá vendo? Espalhava seus artigos imundos. Deus levantava poderosos guerreiros da fé, viu? Como Deus também está entrando em cena, né? Tudo isso. E as maiores obras da literatura e ensinamento e pregação cristãs vieram desta era. Então vejam como é que Deus está fazendo o contra-ataque. Então você vê aí claramente como que aquele selo está trocando, né? E entrando o cavalo negro, e Deus, então, o animal vem com a face do homem. Como é que a face do homem vem, né? Com essa sabedoria humana, combatendo todas essas coisas, mostrando tudo isso, né? Jamais, né? Levantar o poderoso guerreiros da fé, maiores obras de literatura, tá vendo? Ensinamento e pregação cristã vieram desta era. Jamais seus pregadores e mestres têm sido igualados e jamais o serão. Os Spurgeons, Parkes, McClains e os Edwards, Bunys, não conheço, são nomes ingleses, tá vendo? A maioria era tudo inglês, tá vendo? Millers, Bryans, Birdes, deve ser tudo inglês, né? Bishops, todos eles vieram dessa era. Eles pregaram e ensinaram e escreveram a palavra. Eles glorificaram o seu nome. Viu como é que as eras estão exatamente concordando com a história, né? A história do cristianismo, a história do ser humano, né? Dentro dessa etapa cristã, como que tudo isso vai concordando muito bem, né? Então essa é a face do homem sendo manifestada. Como é que Deus levantou esses homens, né? Dessa maneira para poder trabalhar em tudo isso. O julgamento do falso judeu. O julgamento do falso judeu.
Apocalipse 3:9. Agora passou para outra parte, né? Outro subtítulo aqui. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Agora, podemos notar imediatamente que este problema do falso judeus, ou falsos crentes, já existia na Segunda Era. Então, recapitulando, na Segunda Era, a expressão era os que dizem apóstolos e não são, mas mentem. Agora nós estamos vendo a questão dos falsos judeus. Vai ver que você tem uma relação de entendimento com o que ocorreu lá no começo da Era da Igreja. Agora podemos notar imediatamente que este problema do falso judeu ou falso crente já existia na Segunda Era. Estes que falsamente dominavam judeus apareceram logo após a primeira efusão da Primeira Era. E agora aparecem de novo na Segunda Era após a Reforma. Viu o paralelismo? Então a Era de Esmirna, isso aparece. Agora está vendo um novo início. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo te atira. Tá vendo? Agora vai vir Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira, a segunda está aparecendo de novo. Dificilmente isso seria um fato acidental. Amém. Na verdade, não é um fato acidental. É um princípio de Satanás. Este princípio é organizar-se e eleger originalidade e alegar originalidade. E então ter direitos especiais e privilégios. Muita atenção nisso, né? A doutrina lá na Segunda Era é a mesma doutrina aqui na Segunda Era da Reforma, tá? É a mesma estratégia de Satanás. O irmão Branco está falando. O que é? Isso, na verdade, não é um princípio de Satanás. O que é esse princípio? Esse princípio é organizar-se e alegar originalidade, e então ter direitos especiais e privilégios. Então, aquela velha história. Vamos voltar aqui, depois eu faço o comentário que eu quero fazer. Deixe-me lhe mostrar. Lá na Era de Esmirna, essas pessoas mentiam e diziam que realmente eram judeus, os crentes, quando seguramente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Já vimos isso. Eles eram um grupo organizado de Satanás. Porque foi nessa era que vimos o começo de homens no ministério, assumindo uma liderança não autorizada sobre seus irmãos ministrantes. Os bispos estabelecidos em distritos sobre anciãos. A próxima coisa que vimos foi que na Terceira Era havia definitivamente um lugar chamado Trono de Satanás. Porque foi nesta era que vimos o começo de homens, o ministério, assumindo uma liderança não autorizada sobre os irmãos ministrantes. Bispos estabelecidos em distritos sobre anciãos. A próxima coisa que vimos na terceira era havia definitivamente um lugar chamado Trono de Satanás. Essa era nos deu o casamento da igreja com o Estado, com o poder do Estado dando suporte à igreja. Era literal e fisicamente invencível. A igreja é literal e era fisicamente invencível. Então, o que é a doutrina que o Branco está mostrando de novo, que é uma estratégia de Satanás? Dizem judeus e não são. É buscar originalidade, que as pessoas escutem elas, simplesmente porque são elas que estão falando. Sem buscar uma base bíblica, sem buscar uma mensagem, sem buscar algo que prova ou que realmente está dizendo aquilo. Então, quer que as pessoas os escutem simplesmente porque é fulano que está falando, tá? Porque fulano falou. Espera aí, nem Jesus fazia isso. Quando ele pregava, ele dizia, vocês examinem as escrituras e veem nelas a vida eterna. Então, se próprio Jesus dizia que acima dele, de certo modo, né, claro, havia uma regra universal que era a palavra, ele era a palavra, mas ele dizia para ir a palavra. Ele sempre voltava as pessoas à palavra, mostrando a palavra. Agora essas pessoas não. Eles são pessoas que, vamos dizer assim, né,
Nós estávamos ali com Wesley e agora vocês têm que nos ouvir, porque eu andei com ele, eu caminhei com ele, eu sei que o Wesley gostava, eu sei que ele não gostava, eu sei que o Lutero gostava, não gostava, como que Lutero era, entendeu? Então eles começam a buscar toda essa originalidade, ou seja, essa aproximação, essas coisas, para jogar sobre o povo essas coisas e fazer com que o povo os escutem. Isso basta, isso é o que trata-se essa estratégia de Satanás. Tanto a doutrina lá no princípio, que se dizem apóstolos e não são, e agora os que se dizem judeus e não são. Eles buscam dizer, não, nós somos originais, nós é que sabemos as coisas. Nós estávamos ali. Não, tudo tem que ser com base escriturística. Tudo tem que voltar na base escriturística, tá? Porém, Deus quebrou esse domínio, apesar do poder do Estado, e a reforma trouxe grande luz. Mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram e juntaram com o Estado, e novamente vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era. Viu? De novo, nós temos a sinagoga de Satanás já na sexta era, ou seja, essas pessoas estão se levantando, buscando originalidade, né, colocando pastores abaixo deles, como se eles fossem, se colocando como bispo, né? Não existe isso em nenhuma era, só tem um mensageiro e os ministros, os pastores, acabou, não tem mais ninguém em meio a essa hierarquia, não tem isso, não existe, né? E todos podem acessar a palavra, mas Deus mantém esse tipo de coisa como uma ordem no meio da igreja. Há uns Deus apóstolos, outros profetas, evangelistas, doutores e mestres, tá vendo? Querendo aperfeiçoamento dos santos, mas não é para colocar um ministério sobre o outro, não, é para que todos exerçam a sua função, sem um sobre o outro. Então a palavra está acima de todos através do mensageiro e todos os pastores estão bem ali embaixo. Se você coloca outra pessoa nesse meio, então você está trazendo isso que o irmão Branco está mostrando de novo. Luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado novamente. Vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era, tomando força do Estado, como fez lá, né? Agora, evidentemente, esse grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Não, Senhor. Eles dizem que são de Deus. Aí está um grande problema, né? Mas mentem, tá vendo? Dizem judeus e não são. Vocês estão mentindo. Porque aquele que é um verdadeiro judeu, isso é o que eles alegam ser. É aquele que é judeu interiormente, no espírito, verdadeiro judeu. Isso é o que eles alegavam ser. É aquele que é judeu interiormente, viu? Isso é o que eles alegavam ser, judeu interiormente, no espírito. Portanto, se eles são falsos judeus, significa que são como Judas 19 diz, que não têm o espírito. Os filhos de Deus são nascidos do espírito. Estes não têm o espírito e, portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem e o quanto esforcem para tentar provar que eles estão mortos. Eles são filhos da organização e estão faltando os verdadeiros frutos. Eles estão edificando sobre seus próprios credos, dogmas e doutrinas. Na verdade, não está neles porque têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. Eu estava conversando esses dias com relação, né, a isso aí, né? Coisa que é muito interessante, como que a questão da reforma, a questão da Bíblia em si, ela é um divisor de águas, né? Ela corta as ideias, corta as coisas religiosas. Por isso que nas denominações eles querem tanto suprimir a Bíblia, suprimir a palavra, tentar suprimir ela, porque ela realmente é a que vai condenar as pessoas com relação à obra deles dentro de uma denominação. E é exatamente o que eles querem tirar, né? Cortar, tirar fora. Porém, a Bíblia vai colocando os pontos e vai dizendo isso não está bem, aquilo não está bem, aquilo não está bem. Deixe-me mostrar o que eu tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas que vêm de dois espíritos diferentes. Toma o exemplo de Jesus e Judas desta vez. Jesus era filho de Deus. Judas era filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério pleno do Espírito Santo, pois, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38 diz,
porque Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1,17, Mateus 10,1. E chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e curarem toda enfermidade e todo mal. Aquele espírito que estava em Judas acompanhou todo o ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz. Jesus foi pendurado sobre a cruz, dando de bom grado a sua vida pelos pecadores, e encomendou o seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus, e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém Judas enforcou-se, e o seu espírito voltou para Satanás. Mas após o Pentecostes, aquele mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha, que cresce bem juntamente com a verdadeira vinha. Viu? Os dois espíritos vão crescendo, né? Então vê como tem o paralelismo de Judas junto ao ministério de Jesus, e logo os dois espíritos, né, vindo de novo sobre a igreja e trazendo tudo isso que nós vimos durante as eras da igreja. Sobre Satanás, mas agora o Pentecostes, né? Porém Judas enforcou-se, seu espírito voltou para Satanás. Mas após o Pentecostes, aquele mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha e cresce bem juntamente com a verdadeira vinha. Mas note, o espírito de Judas nunca chegou ao Pentecoste. Tá vendo? Então ele tem uma lacuna ali, né? Ele nunca seguiu até receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas o que esse espírito de Judas buscava? Ele buscava a bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro. Ele ainda ama o dinheiro. E se ele anda por aí no nome de Jesus, fazendo prodígios e conduzindo grandes multidões, ainda assim dá mais importância ao dinheiro e às construções e à instituição e a tudo mais que tenha conceito material. Então isso é uma característica do espírito que estava sobre Judas, tá? Vê como é que ele, em seu ministério terrestre, nos mostra isso, né? Estando ali com Jesus, ele tinha a bolsa, ele roubava dela e assim sucessivamente. E vejam como é que esse espírito hoje está no meio, né, da falsa vinha, fazendo as mesmas coisas. Por isso que as pessoas criaram tanto ódio do cristianismo. Porque este espírito, ele, como se diz, né, a erva daninha, ela progride mais do que aquilo que você planta naturalmente no campo. Porque você tem que cuidar, você tem que podar, você tem que... A erva daninha você não precisa fazer nada. Ela simplesmente aparece ali e vai. E ela prospera mais, ela dá mais espaço, vamos dizer assim, né? E assim é como acontece nas eras da igreja. E você vai ver nesse espírito também nas pessoas. Explorando a fé com dinheiro, por exemplo, né? O comunismo foi expulso a igreja católica foi expulso da Rússia, né? Que era a União Soviética na época, ou já tinha outro nome, não sei se era algum outro tipo de reinado na época, que eles não queriam. Por quê? Porque eles queriam dinheiro, eles queriam roubar a população, levar o dinheiro da nação, assolar o ouro, como diz a Escritura. E eles acham que isso está relacionado ao verdadeiro também. Então, desassociar isso é muito difícil, como você desassociar, né, Jesus e Judas andando juntos, e desassociar o que Jesus falou, que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se forem, enganariam os escolhidos. Vê como tudo isso está aí sendo mostrado, né, sendo cumprido no meio da história, e assim vai. Isso é muito difícil, você mostrar para a pessoa que existe aí um divisor nessas duas coisas, né, entre o verdadeiro e o falso. Não quer dizer que a igreja não vai usar recursos, como os apóstolos mesmos usavam recursos. As pessoas vendiam o que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso era um fato, mas aquele não era o primordial, não era o ponto, né? É como na Idade Média, ou no tempo de Lutero, de Wesley, por exemplo, eles reuniam debaixo de árvores. Hoje muitas pessoas não entram numa garagem, às vezes numa tumba. Eles entravam em tumbas para fazer culto. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, ali eu estou. É claro que nós, né, hoje nesse tempo, principalmente, nós estamos buscando sim fazer construções para receber as pessoas que estamos esperando. Isso aí nós estamos trabalhando em cima disso, né? Mas não é com aquela coisa que, igual uma banda faz sobre amar o dinheiro, querer o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, né? E quando você ama o dinheiro, então você entra em idolatria, avareza em idolatria, diz a Escritura. Então esse é um ponto muito difícil, que às vezes eu mesmo evito um pouquinho de conversar com as pessoas, porque às vezes é muito pesado e parece que você está querendo explorar a fé da pessoa. Eu, particularmente,
não fico tentando entrar muito, sabe? A pessoa dá uma entrada, a gente acaba conversando um pouco, mas eu procuro não fazer muito isso. Então vamos lá, né? Por aí, em nome de Jesus, dá uma importância do dinheiro e a instituição mais do que um conceito material. Observe bem este espírito que está neles e não seja enganado. Observe bem esse espírito que está neles e não seja enganado. Por isso é que às vezes eu vejo uma pessoa, né? Tornou ateu, é difícil de conversar. É porque olha como é que esse espírito está aí e é difícil de você dividir as duas coisas. Né? E quando... Então vocês não podem falar de dinheiro. Não, não é que não se pode falar nada. Não se pode falar nada. Existe uma ordem, porque se você também entrar em qualquer coisa de Deus sem uma ordem, sem um negócio, achar que é desvairado, então você também vai ter um problema. Existe uma ordem, não é de qualquer jeito. Judas, não seja enganado, Judas circulou como um dos 12 e fez milagres também. Por isso que eu estou falando que os dois é muito parecido. É muito parecido. É muito difícil. Porém, ele não tinha o Espírito de Deus como propriedade sua. Ele tinha, de fato, um ministério. Ele nunca chegou ao Pentecostes, porquanto não era semente verdadeira. Ele não tinha um verdadeiro, ele não era um verdadeiro filho de Deus. Não, Senhor. E é dessa maneira, agora mesmo, na sinagoga de Satanás. Não seja enganado. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. Jesus disse que você não seria enganado. Glória a Deus. É muito difícil. Estou falando assim, irmãos, mas é mais difícil que a gente às vezes consegue expressar. Por isso que às vezes eu dou razão para as pessoas em algumas coisas. Mas é bem complexo mesmo para muitas pessoas quando você tem toda essa questão, né? E este espírito que é tão apegado a essas coisas, e como essas coisas, né, de recursos sempre entram em meio à obra. Por isso que Deus colocou ordem para que tudo tenha uma condição correta. Sim, estas pessoas dizem que são cristãs, mas não são. Eu farei que venham e adoro prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. 1 Coríntios 6:2. Não sabem vós que os santos hão de julgar o mundo? Não haverá apenas 12 apóstolos, 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel, mas os santos também julgarão o mundo. Esse momento está dando a explicação do que quer dizer essa parte. Mas eu já ouvi outra explicação, não se preocupe. A Escritura tem múltiplos cumprimentos. Mas esse é um que o Mombrano está mostrando. E quando esses que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é o Filho de Deus, quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Sim, esse dia está vindo, quando isso será manifesto. Esses que estão agora governando o mundo até certo ponto e que durante a última era edificarão uma imagem à besta através da qual realmente governarão o mundo, um dia serão humilhados quando Jesus vier com os seus santos para julgar o mundo em justiça. Exatamente isso que vimos em Mateus 25, quando todos os que perderam a primeira ressurreição estarão diante do juiz e da sua noiva. Farei que venham aos teus pés e te adorem, o elogio e a promessa. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. O que ele quer dizer com a palavra de sua paciência? Hebreus 6, 13 ao 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior com quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requeria paciência. Amém? Nós temos que ter paciência, né? Este tempo mais ainda, né? Estamos tendo que ter paciência, esperando que os nossos irmãos ressuscitem. Então a palavra finalmente se cumpriu. Glória a Deus. É assim que Deus ensina paciência a seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, no mesmo instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Deixe de mostrar essa verdade mais claramente. É muito importante, o Mombrano falou ali, né?
Se ele simplesmente desse tudo que você pede, igual uma criança, tudo que você dá, tudo que ela pede, você dá. Então, ou seja, ela não vai ter paciência, ela não vai ter uma boa educação, né? Uma boa forma. Assim também, Deus escuta tudo que a gente pede, Deus não deixa de ouvir as orações, Deus sempre está escutando, assim. Mas às vezes a pessoa, que não veio, às vezes a pessoa vai e volta atrás, desiste, né? Não segue adiante e larga às vezes as coisas porque queria tudo no tempo dela. Não se preocupe, Deus está te ouvindo. E Ele tem a forma certa e o momento certo para dar as coisas. Agora, vamos ver isso com mais clareza. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão ofereceu ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, a palavra de Deus, ofereceu o seu unigênito. Aí está. Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que tão logo oramos no nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Espero que você esteja captando isso. É muito importante. Deus sempre vai colocar a coisa à prova. Deus vai te dar uma coisa e vai colocar aquilo à prova. Tá? Ele sempre vai provar. Deus não tenta as pessoas, mas Ele prova. E aí você tem que entender. Você orou, recebeu, agora vem uma prova. Você buscou, pediu, recebeu, agora Deus te prova. Ou seja, e aí é que muitas pessoas caem. Não sei se o irmão Branham vai dar esse referido com o que ele mostra com relação à cura divina, né? Como que ele orava para as pessoas eram curadas, o espírito, né, do câncer saía da pessoa e logo a pessoa começava a passar muito mal, né? Porque quando a vida sai ali da célula que está cancerígena, ela começa a inchar e a pessoa começa a piorar. Então é mais ou menos para a gente compreender o que a gente quer dizer. Então a pessoa tinha que permanecer na fé, firme. Quando Deus te dá uma coisa, Ele traz uma prova para você, para ver se você vai permanecer naquilo ou não. É sempre assim, né? Porém, aqui diz que Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Eu aplico isso à pedra angular hoje, né? Nós temos que ser provados, né, da pedra angular. O irmão William Soto diz, a prova não vem dos de fora, a prova vem dos de dentro, para ver se você realmente creu nessa mensagem. Tem que saber se você realmente creu. Então Deus tem que te colocar à prova. Tudo isso vai sendo prova. Isso é exatamente correto, porque o salmista, referindo-se a José, 105:19, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, referindo-se a José, tá vendo? Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las, Ele fará. Porém, desde o tempo em que oramos até o tempo em que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo desta sexta era aprendeu paciência. Lemos a história da vida destes grandes cristãos. Que contraste vemos entre suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos. E hoje somos quase que vencidos pela super impaciência e pressa. Ele continua dizendo, como tomaste a minha palavra e a viveste, e assim te tornaste paciente. Eu te guardarei da hora da tentação que advir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora aqui, novamente, vemos a sobreposição de duas eras. Porque essa promessa tem a ver com o fim do período gentio, que culmina na grande tribulação. O fim do período gentio, que culmina na grande tribulação. Tá certo? Muito importante isso, tá? Vamos guardar isso. Eu acho que vou deixar essa parte, aqui 15, falta 3 páginas, essa página 15 é um assunto bom para a gente poder colocar para próxima estudo. Eu creio que vai dar uns 2 estudos, se a gente for bem detalhar isso aqui, mas eu acho uma coisa muito importante, mas aqui onde o irmão Branco está começando aqui com esse assunto, com esse parágrafo, né? Como que isso, o irmão Branco está mostrando. Agora vemos novamente a sobreposição de duas eras.
Porque essa promessa tem a ver com o fim do período gentio. Então, ou seja, o que é o fim do período gentio? É o final do trato de Deus com os gentios. Então, ou seja, é o fim da dispensação da graça. Vai culminar onde? Na grande tribulação. Então, tem que ter uma atenção muito grande aqui, para nós compreendermos. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse versículo não é uma declaração, a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se dissesse isso, teria dito, porém disse, eu te guardarei da hora da tentação. Tá vendo? Que é a primeira revelação que ele está trazendo, eu te guardarei. Ou seja, está dizendo que a igreja não vai passar. Tá vendo? Eu vou te guardar da hora da tentação. Então, vamos deixar isso para semana que vem? Acho que é aqui que ele vai explicar. Essa tentação é como no Éden, e assim ele vai aqui mesmo. Vamos continuar a semana que vem, já deu tempo, né? Já está dando 9h30. Não estou conseguindo começar às 8 horas, mas graças a Deus a gente está conseguindo cumprir o propósito, né, de fazer o estudo. E eu não sei, parece que a transmissão não está boa. Eu vou repor aqui o arquivo, tá? Assim que terminar, eu subo ele. Os irmãos podem acessar o estudo completo. Peço desculpa, deve ser algum problema na internet. A condição aqui da energia elétrica não está muito boa. Pode estar tendo algum problema também nessa parte da internet. Porém, nós temos aqui a gravação e logo, logo eu subo e todos os irmãos podem estar assistindo, né, no completo, né, a mensagem. Então, vamos terminar. Vamos fazer uma oração. Vamos render agradecimento ao nosso Pai Celestial. Hoje quem está fazendo aniversário é o Lucas e nós vamos incluir ele também na oração, pedindo a Deus que o siga abençoando grandemente. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te glorificamos e te rendemos graças por seu infinito amor e a sua infinita misericórdia. Às vezes, Senhor, as pessoas esperam que o Senhor manifeste amor e misericórdia de um certo modo, Senhor. E muitas vezes, Senhor, parece que quando o Senhor está manifestando esse amor e misericórdia, parece ser coisas graves, Senhor, coisas terríveis, como a morte de Cristo sobre a cruz do Calvário. Era algo que, Senhor, que ao ponto de vista humano não parecia estar indo muito bem, sim. Porém, foi a expressão máxima do amor do Senhor para com o ser humano, ó Pai. A expressão máxima que o Senhor teve para salvar o mundo, Senhor. E agora, Senhor, neste tempo final, o Senhor também manifesta uma expressão máxima para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, nos dando a conhecer o seu nome, nos dando a conhecer a obra do Leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, para reclamar os nossos direitos. Mostrando o mistério deste anjo ministrador, ao qual o irmão Branham disse que estava do seu lado, com um livro em sua mão. É ele que tomou este livro, Senhor. E ele, Senhor, que pode fazer a chamada, Senhor. Quando ali passar a lista, quando ele fizer o chamado, alegremente o meu nome eu escutarei, Senhor. E como estamos esperando, Senhor, que esta obra traga aqui para nós a ressurreição dos nossos irmãos. Não sabemos quanto tempo temos, pensamos que são pouco tempo. Porém, Senhor, nós estamos pedindo a Ti que nos ajude, Senhor, a cumprir com o propósito que temos para terminar a obra, Senhor. Porque queremos ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor. Abra as portas, Senhor, do que nós necessitamos. Às vezes passamos por dificuldades, por lutas em nossa vida pessoal. Porém, nós estamos confiados em Ti, Senhor, que não haverá nenhuma luta acima do que nós suportamos. E que ainda que todas as coisas pareçam ruins, a Tua palavra diz, Senhor, e ela é verdade, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se o Senhor faz com que tudo isso contribua para o nosso bem e amor, como usaremos de ódio, Senhor, para com as demais pessoas? Se não fazer como o Senhor fez, ó Pai, porque somos a igreja, não somos como os judeus pedindo que o Senhor vingue o sangue deles, ó Pai. Ainda que não estamos os criticando, mas isso mostra que são judeus ali no quinto selo. Porém, a igreja pede misericórdia. Senhor. Nunca queremos pedir a Ti justiça, como disse o irmão Branham, mas sempre misericórdia. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós. Olhe para nós com graça, com misericórdia, como o Senhor tem feito. Lembra-te, Senhor, de nós, porque o Senhor tem entrado no seu reino, ó Pai. E em breve o trará para nós na esfera física, Senhor. Assim, ó Pai, nos encomendamos em Suas mãos, estamos agradecidos por todas as coisas. Te agradecemos pela vida do Lucas, pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Dele conosco, e que o Senhor permaneça conosco até a transformação, que ele siga crescendo fisicamente, espiritualmente, em sabedoria, também, Senhor, nos estudos, em todas as coisas. Que o Senhor conceda os desejos do seu coração conforme a sua palavra, e guarda o Senhor
Dê a ele saúde e força a cada dia, no nome do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, do Filho de Davi, neste nome eterno, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos guarde a todos nós essa noite, guarda os 144.000. Ó Senhor, pedimos que o Senhor nos guarde, porque Tu és o guarda de Israel. O Senhor não dorme, Senhor, diz a palavra, nem mesmo cochila. O que guarda Israel, ele está atento, Senhor, diz o Salmo 121. O Senhor te guarda, o Senhor nos guardará de todo mal, guarda a saída e a entrada, Senhor. O Senhor é a porta, Senhor, que nos guarda. Guarda as virginécias, os 144.000, a América Latina e os nossos familiares. Lembra-te, Senhor, das tuas promessas. Nem um fio de cabelo, Senhor, da nossa cabeça perecerá. E nós pedimos o mesmo, Senhor, por eles. Nem uma unha, Senhor, ficará para trás. Assim nos encomendamos em suas mãos, te pedimos todas as coisas no teu nome de reclamação, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos por sua presença conosco, pelas bênçãos acrescentadas à sua palavra, por esse momento de companheirismo em torno da sua palavra, toda a guarda, proteção, provisão de vida, por todo o livramento, graças pela sua primeira vinda e a expiação sobre o Calvário, graças por sua manifestação final, a obra da reclamação, que em breve possamos receber os nossos irmãos ressuscitados e nós seremos transformados. Graças ao Pai por esse momento de companheirismo em torno da sua palavra, graças pela pessoa do nosso irmão William e toda a mensagem que eu tenho dado a ele. Graças, Senhor, porque vimos a luz do sétimo selo e comemos o maná escondido no lugar santíssimo. Te damos graças por todas as coisas, no nome do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, do Filho de Davi, que o seu amor, ó Pai, que a sua graça, a sua misericórdia nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Guarda-nos em paz, livra-nos do mal, Senhor, que em breve os nossos irmãos ressuscitem, nós sejamos transformados, todos sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro, porque estamos selados com o nome novo e eterno do Senhor, manifestado como o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, como o Filho de Davi, Senhor, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. A Ti rendemos a honra, a glória, louvor e adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém. Que Deus prossiga abençoando grandemente.